Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. A gente vai falar aqui sobre o que recai sobre os filhos dos homens, recai sobre as bestas, né? O próprio Zorra fala que aqueles que não estudam Zorra Kadosh, a Torá são bestas, não entendem a Torá, não é? E acabam então vendo as coisas totalmente fora do contexto original. Vê o corpo, mas não vê a alma, não é? Hoje a gente está na Parashá Shelah Alehá, começa exatamente em Bar Midbar 13, não é? No 13:1 e vai até o 15:40 e alguma coisa. E essa é a Parashá dessa semana. A gente já leu alguma coisa hoje de manhã, não é? E agora a gente vai ler outros pedaços aqui do Zorra, ok? Diz aqui: os rabinos encontram um viajante e eles acham que não sabe nada sobre a Torá. Ele não sabe nada da Torá. Ainda assim, eles os convida a colar e coloca suas dificuldades diante dele, que é o versículo de Correlete. Por que se abate sobre os filhos do homem e recai sobre as bestas? Né? O que se abate, o que cai sobre os filhos do homem também vai acontecer com a besta, aquela questão, né? Se o filho do homem morre, também os animais morrem, etc. E aqui vai se fazer uma construção justamente sobre esse quesito, não é? E o viajante diz aos rabinos que Salomão estava apenas repetindo o que as pessoas tolas do mundo dizem. E Salomão estava chamando aquelas pessoas ignorantes de bestas. Veja, todo aquele que não estuda a Torá. Ele explica que o versículo a seguir diz que o espírito do homem sobe para um lugar santo, para ser sustentado pela luz suprema. E o espírito da besta não vai para o lugar designado para os humanos. Os tolos que acreditam que os homens e bestas vão para o mesmo lugar permanecerão no Guerrinom. Não é uma coisa muito séria. Os viajantes o viajante continua, né, falando sobre os ímpios que não têm fé e não habitam com Deus. Depois que o viajante sai, os rabinos descobrem que ele é Rabi Hagai, que foi enviado para descobrir coisas que o Rabi Shimon, do Rabi Shimon e dos amigos. E Rabi Ria diz que através de sua modéstia, o Rabi Hagai é um mensageiro fiel. E o Rabi Ria conta sobre Eliese, que foi um mensageiro fiel de seu mestre Abraão, né, quando ele foi atrás de Rívika.
O Rabi Hezequiah e Rabi Yossi estavam viajando pela estrada e o Rabi disse, Yossi disse ao Rabi Hezequiah, eu vejo pelo seu rosto que você está pensativo. Ele disse, certamente sim. Li este versículo onde Salomão disse, porque o que recai sobre os filhos dos homens recai sobre as bestas. Mas até uma coisa se abate sobre os dois. A mesma coisa, né? Se abate, acontece sobre os dois. Correlete 3,19. Aprendemos que os ditos do rei Salomão não são claros com graus de sabedoria. Se assim for, devemos contemplá-los, pois encontramos aqui uma abertura para os fiéis. Ele respondeu-lhe: é certamente verdade que existe uma abertura para os não crentes. É importante estar atento e prestar atenção. Enquanto conversavam, notavam um homem que se aproximou e pediu água, já que estava com sede e cansado do forte calor do sol. Disseram-lhe que quem és tu? Ele respondeu: eu sou judeu e estou cansado e com sede. Perguntaram-lhe: você estuda a Torá? Ele disse-lhes: antes de eu entrar numa conversa convosco, deixe-me subir esta montanha, lá vou tomar água e beber. Rabi Yossi pegou uma pele cheia de água e apresentou a ele. Depois de beber, ele disse: subimos com você a montanha em busca de água. Eles subiram a montanha, encontraram um estreito fluxo de água e encheram um recipiente. Sentaram-se, aqueles homens lhe disse: perguntem agora, já que eu me esforço na Torá por meio de um de meus filhos, que eu escrevi na casa do rabino. E ele ensinou Torá. Por causa dele, eu ganhei Torá. E o Rabi Ezequiel disse: se você obter ganhos na Torá através do seu filho, é bom. No entanto, devo elevar o que estamos discutindo, no momento, a outro patamar. O que significa que ele não é sábio o suficiente para explicar a sua pergunta. Aquele homem falou: fale, pois às vezes no receptor de grãos dos pobres, que é o vaso em cima da mó, você encontrará uma pedra preciosa. Tem muitas metáforas, mas vamos em frente aqui. Ele citou o versículo que Salomão falou e relatou a ele todo o dilema. Perguntou-lhe: como você é diferente das outras pessoas que não sabem? Responderam-lhe: como explicar o verso? Disse-lhe a respeito de Salomão este versículo, mas não o disse de suas propriedades ideais, como disse. O resto ele simplesmente repetiu o que dizem os tolos dos mundos. O que dizem? Ou seja, porque o que recai sobre os filhos dos homens recai sobre as bestas. Os tolos que não têm consciência e não veem as coisas com sabedoria dizem que este mundo é conduzido pelo acaso, tá vendo? Então todo aquele que é tolo diz que esse mundo é conduzido pelo acaso. O santo bendito seja ele não está prestando atenção a eles, mas o que recai sobre os filhos do homem recai sobre os animais, até uma coisa que se abate sobre os dois. Mas tudo não é por acaso. Quando Shilomo olhou para os tolos que diziam isso, chamou-os de besta. Já que eles, quem são as bestas? Aquele que acha que qualquer coisa acontece ao acaso. Já que eles se fizeram bestas reais pelo que lhe disseram. De onde derivamos isso? O versículo anterior prova isso, pois está escrito: eu disse em meu coração, depois de falar dos filhos dos homens, que Elohim os escolheu, mas apenas para ver que eles mesmos não são senão como bestas. Correlete 3,18. Eu disse no meu coração, e planejei observar o quê? O discurso dos filhos dos homens, que é os ditos tolos que eles proferem. E o mundo continua, veja, os ditos que eles proferem é que o mundo acontece por acaso, que Elohim os escolheu.
significando que o Elohim os escolheu para serem separados e não deve se unir a outras pessoas que têm fé, mas apenas para ver que eles mesmos não são senão bestas. Ver significa aquele que tem fé verão que estas são realmente as bestas e pensam como animais. Eles mesmos significa que estão sozinhos e não trarão essas ideias tolas aos que são fiéis. Portanto, são eles mesmos e não outros. Qual é a ideia deles sobre isso? O versículo conclui: o que cai sobre o filho dos homens recai sobre os animais, as bestas, até uma coisa se abate sobre os dois. A mesma coisa se abate sobre os dois. Que morram essas bestas, esses tolos que não têm fé. Ai deles e ai das suas almas. Teria sido melhor para eles que não tivessem vindo ao mundo. Olha, a coisa aqui, ela vai entrar numa implementação tão séria e tão profunda dentro da Torá que nós devemos entender completamente o texto aqui. A conversa, ela começa, não é? Eles encontrando uma pessoa, foram perguntar se ele sabia alguma coisa de Torá, e finalmente ele se despede deles e encontra um judeu. E com esse judeu eles também perguntam se eles, é feita a mesma pergunta e perguntam se eles sabem alguma coisa de Torá. E o judeu fala que sabia de algumas coisas pelo filho que tinha ido estudar com o rabino. E logo depois eles citam, não é? Que aquele que acredita que existe acaso, não é? Que na verdade são essas bestas. Porque se você acha que você está aqui no mundo e aí tudo é por acaso, que algumas questões são por acaso, que nada vem da mão de Deus, é que de fato vai gerar aquilo que nós conhecemos como o incentivo da religião. Por exemplo, vamos colocar aqui, você acha que tem alguma coisa ruim, você ao invés de estudar a Torá, tentar mudar a sua internalidade, você vai para um lugar e busca ali, através de atos religiosos, mudar o seu aspecto, o aspecto da sua vida, que isso agora vai dar certo, aquilo vai dar certo, porque você está fazendo tal ato religioso. Ou até e não estuda a Torá. Outros, ou estuda até a Torá literal, né? Outros também são chamados de besta que nem acreditam em nada. Então aqui, olha, eu estou vivendo, as coisas vão acontecendo boas aqui, ruins ali, e a pessoa vai em frente, sempre esperando o melhor. E por isso eles dizem ter fé que tudo dará certo. A construção, então, é que nós devemos ter cuidado, porque no final aqui diz, olha, que teria sido melhor para eles que não tivessem vindo a esse mundo. Isso, se o Criador é Criador, quem é que cria todas as situações? O Criador. Por isso que quem acredita no acaso pode fazer o Shema, mas não acredita no Shema. Porque faz o Shema falando que Deus é um só, mas acreditando em outras forças. Acreditando que possa acontecer alguma coisa com ele que esteja fora dos padrões do Eterno. E quando acontece, ele também acha que não foi legal Deus ter feito aquilo com ele, tá vendo? Então tudo que acontece na nossa vida que não tem nada acaso, desde um relacionamento que começa, um relacionamento que termina, enfim, tudo não tem nada a ver com acaso, tem a ver justamente, não é, com a falta de fé no divino. E aí aqui é disso que teria sido melhor para essas pessoas, né, que elas não tivessem vindo a este mundo, porque elas não vão alcançar o Shema de Israel, elas não vão conseguir entender a Torá. Não existe acaso, porque é nessa coisa de acaso que a gente vai entrando atrás da Lashon Hará. Vamos lá. Chega uma pessoa, bota um tabloide, ó, isso e isso vai acontecer. Aí você lê aquilo ali. Você que é cabalista, todo mundo vai ler, lógico. Ou um vai falar de esquerda, vai de outro, sei lá, vai dar essa confusão toda que está aí. Você, como cabalista, não existe acaso. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que, que eu vou fazer? Eu vou pedir o Eterno. Aí tem uma grande incógnita aqui. Eu peço o Eterno para salvar os idólatras e deixar eles continuarem destruindo o mundo?
ou eu peço a Deus que dê uma pancada neles para eles aprenderem e se voltarem para Kabbalah. E aí? Porque pancada todo mundo leva toda hora, o mundo está cheio de pancadas aí. Mas as pancadas é para eles voltarem para a Torá, mas o que acontece? Eles voltam para Edom, ou quando não vão para outros locais. Aí você pergunta, poxa, a culpa é de Deus? Não, é eles que são ruins, somos nós que somos ruins. E por sermos ruins, estamos desligados do Eterno. Essas pessoas estão desligadas do Eterno. E o nível de conhecimento deles, como eles né, são um nível onde não tem um Shema, porque eles vão acreditar que vão ser atacados por causa disso, por causa daquilo. Pode haver ataques espirituais, isso é verdade. Mas se você está dentro da Torá e está lutando para seguir a Torá, não é? Então quer dizer, primeiramente, que você já tem um padrão pré-definido que o Eterno vai permitir. O Eterno já sabe tudo que você vai fazer. Não pense que ele não sabe, a gente que não sabe. Ele que escreveu a história. Então ele já sabe tudo que a gente vai fazer até o final da vida. A gente é que não sabe, não é? E nós nos preocupamos por não saber. Nos preocupamos, o que vai acontecer daqui a um tempo, né? E aí é que vem a tranquilidade, deixa na mão do Eterno. Porque toda vez que nós formos feridos, nós vamos ser feridos diretamente no nosso ego. É o ego que é ferido. E o ego é terrível, gente. O ego realmente. Então, o que nós devemos aprender aqui, ó, que as bestas são aqueles que existem acaso, tá vendo? Então, por exemplo, vamos lá. Eu tô indo num lugar. Aí eu tô vendo que vai ter um assalto. Se eu vi o assalto, foi Deus que me mostrou. Não é isso? Então eu não vou por aquele lugar. Eu sei que Deus me mostrou, vai acontecer alguma coisa ali. Mas vamos fazer de conta que o Eterno não mostrou e eu continuo ali. E está tendo um assalto. E ninguém vai mexer comigo. Isso é se eu não tiver dado algum prejuízo para alguém em outra vida. Se eu tiver dado, eu vou ser assaltado. Ou se eu tiver não contribuindo com as coisas da Kabbalah, para os meus estudos, para ajudar a Kabbalah a crescer, eu também vou levar prejuízo. Isso acontece muito. Inclusive esses grandes homens aí que são dono do Banco Safra, grandes judeus, eles ajudam muito, por isso que tudo dá certo para eles, mas eles estão ali na lei da recepção, né? Mas mesmo assim. Então veja, se não existe acaso, eu não tenho que me preocupar, porque Deus vai me mostrar o assalto, Ele vai me mostrar para onde eu devo ir ou não devo ir, Ele vai me proteger, porque quem vai criar os meus passos e o chão que eu piso é Ele. Então, eu não tenho que me preocupar, eu tenho que tomar cuidado, não é? Eu tenho que me precaver, eu tenho que tomar cuidado, porque a Torá também fala sobre você andar com assassinos, ladrões, pessoas de má índole. Então, se eu não faço isso, não é? O Eterno ele vai me proteger. Falar para não sentar quem é escarnecedor. O que é escarnecer? Escarnecer da Torá. Um cristão é um escarnecedor de Torá. Eu posso conversar com ele, mas às vezes a gente tem gente que é da nossa família, mas ele vai escarnecer de você, vai se escarnecer da sua fé, vai escarnecer da sua casa. Se você der, ele pega até a tua Torá, joga no fogo e queima, como fizeram aí durante toda a história. Mas queime o livro deles só para você ver. Eles vão ficar apavorados. Ele, ai, você, meu Deus, que pecado. Não é isso? Veja, não existe acaso. Tudo que vai chegar até você vem para o espelhamento, não é? E esse é o verdadeiro chamar, acreditar que tudo vem de Deus. E o que Salomão lhe respondeu? Isso segue no versículo seguinte: quem sabe se o espírito do homem sobe ou o espírito da besta desce para a terra? Esse é o versículo 21, o mesmo versículo lá que foi descrito acima, não é? Então, é a mesma coisa que foi descrita exatamente aqui em cima. Deixa eu achar aqui para a gente. Foi Correlete 3,19, Correlete 3,21, não é? 3,18, não é? Eu acabei subindo demais, né? 3,18 e agora o 3,21. Quem sabe esses tolos que não são conhecedores da reverência a Shem superior e não olham para a Torá,
O espírito do homem sobe, significando para um lugar mais elevado, para um lugar precioso, para um lugar santo. Ele sobe para ser sustentado pela luz sublime e pela luz do Santo Rei. Para estar ligado no feixe da vida, está presente na presença do Santo Rei, como um holocausto perfeitamente puro. Esse é o significado de vai para cima. Ou seja, aí entra a questão da reencarnação. Se você está estudando Kabbalah, você está fechando a sua boca, se refreando de fazer Lashon Hará, de fazer o mal, se você está buscando de todo o coração, não é? É isso então, não é? Que você vai acontecer, né? Então você vai para cima, tá vendo? Você vai ser elevado. O espírito da besta desce para a terra, mas não é para o mesmo lugar, designado para todos os humanos, sobre os quais está escrito, porque a imagem de Elohim fez os homens, Bereshit 9:6. Está escrito ainda, a alma do homem é é a vela de Hashem, não é? Michelei 20:27. Como poderiam esses tolos, aqueles que não são da fé, dizer, todos têm um só sopro? Correlete 3,19. E deixar que seus ventos sejam esvaziados sobre eles. Está escrito que sejam como o joio diante do vento. E o anjo de Hashem os empurrando. Terrilim 35:5. Eles permanecerão no Guerrinon em níveis inferiores, tá vendo? Não são níveis superiores. E não ascenderão de lá pelas gerações vindouras, ficarão por lá mesmo. Sobre eles está escrito: eles serão consumidos da terra e os ímpios não serão mais abençoados. Os ímpios não serão mais. Abençoa-te, Hashem, abençoa Hashem, a minha alma. Aleluia. Terrilim 104:35. Rabi Riziquia e Rabi Iossi se aproximaram e beijaram sua cabeça. E eles lhe disseram, não há tanta coisa, disseram, há tanta coisa em você, mas não sabíamos. Feliz é este tempo que nos encontramos com você, para aprender toda a essência da Torá. Além disso, ele disse: Salomão se perguntou apenas sobre isso? Encontramos-nos dizendo que algo semelhante. Outra ocasião, ele abriu a discussão com o versículo: Isto é mal em todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Corlete 9:3. Isso é um mal. Certamente o que é o mal? Aquele que derrama sua semente em vão e destrói seu caminho, já que não reside com o santo, bendito seja ele, e não terá parte no mundo vindouro. Isso é o que está escrito, porque tu não és um El que tem prazer na maldade, nem o mal habitará contigo. Terlim 5:5. Sobre isso ele disse, isso é um mal, pois ele não terá morada do alto, nem há um acontecimento para todos. Sim, também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e os loucos estão cheios, e a loucura está cheia em seu coração. Correlete 9:3. Enquanto eles vivem, a loucura está presa em seu coração, enquanto ele falta-lhe fé e não tem parte no santo bendito seja ele, ou nestes fiéis, nem neste mundo e nem no mundo vindouro, como está escrito, e depois disso virão para serem mortos. Vinde e vede que o santo bendito seja ele, adverte os habitantes do mundo e diz, portanto, escolhei a vida para que tanto vós como vossas sementes vivais. Devarim 30:19. Essa é a vida desse mundo, e esses ímpios que cresceram de fé, não é? E esses ímpios que cresceram de fé, o que dizem? Pois aquele que une escolhe todos os vivos que há esperança. Correlete 9:4. Embora o homem escolha esse mundo, como ele diz, isso não significa nada, pois temos essa tradição nos entregue para todos os vivos a esperança, significando a vida neste mundo. Eles não têm essa tradição que lhe foi entregue, pois um cão vivo é melhor do que um leão morto, né? Como podemos ter vida nesse mundo?
Portanto, isto é um mal, e certamente não habitarão, né, pelo rei lá em cima, e nem terão parte nele. Embora você pudesse encontrar outros suportes, nomeadamente interpretações, para todos esses versículos, ainda assim, certamente, Salomão veio revelar aos ímpios sem fé que ele não tem parte no santo bendito seja ele, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Disseram-lhe, disseram-lhe, quer que os juntemos para si, para que vá conosco? Ele respondeu-lhe, se eu fizesse isso, a Torá me chamaria de tolo. E eu não sou isso. Eu estaria arriscando minha vida. Pergunta-lhe por que ele responde, como eu sou um mensageiro enviado em missão. O rei Salomão disse, aquele que envia uma mensagem pela mão de um tolo corta os seus próprios pés e bebe em dano. Estilei 26,6. Venha e veja os espiões, porque foram considerados mensageiros infiéis e não confiáveis. Arriscaram as suas vidas neste mundo e no mundo vindouro. Então beijou-os e foi embora. O Rabi Hezequias e o Rabi Iossi continuaram viajando à medida que ia conheceram algumas pessoas. Rabi Hezequias e Rabi Iossi perguntaram sobre ele. Eles disseram qual é o nome dessa pessoa. E eles responderam, esse é o Rabino Hagai. Ele é um amigo entre os amigos. O amigo o enviaram da Babilônia para descobrir coisas do Rabino Shimon Bar Yochai e do resto dos amigos. Rabi Yossi disse, esse deve ser o Rabi Hagai, que durante toda a sua vida não quis mostrar o que sabe, e portanto ele nos disse que seu filho mereceu e ganhou o conhecimento da Torá. Já que ele disse, vê-te um homem sábio aos seus próprios olhos, Perdão. Vê-te um homem sábio aos teus próprios olhos, há mais esperança de um tolo do que dele, ou seja, alguém que é sábio aos seus próprios olhos. Ele certamente é um mensageiro fiel e louvado, e é aquele que despassa seus assuntos pela mão de um mensageiro fiel. Venha e veja que Eliezer, o servo de Abraão, era dos filhos de Canaã, como está escrito. Quanto ao mercador hebraico Quinaã, os equilíbrios do engano estão em suas mãos. Rocheia 12:8. Sobre Canaã está escrito, maldito seja Canaã, servo dos servos, será dos seus irmãos. Bereshit 9:25. Como Eliezer era um mensageiro fiel, está escrito sobre ele, entra bendito de Hashem. Bereshit 24:31. Realmente abençoado de Hashem. Portanto, está escrito assim na Torá, uma vez que ele emergiu da maldição de Canaã e se tornou abençoado. Ele não só foi excluído da maldição, mas também foi abençoado com o nome do santo, bendito seja ele. E eu aprendi que um anjo veio e inseriu isso, que ele deveria chamá-lo de abençoado de Hashem, e isso foi chamado pela boca de Lavã.